Quero que você abra, por gentileza, a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, por gentileza. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4. É onde nós vamos dar início à nossa mensagem de hoje. E depois faremos a nossa oração. Atos dos Apóstolos, capítulo 4. Até na quarta-feira eu comentei acerca dessa passagem, né? Passei realmente por aqui, por conta da citação de Pedro e pelas coisas que aconteceram com ele e como ele demonstrou o poder de Deus. Aqui acontecia que naquela época, uma das primeiras bênçãos, primeiras realizações de milagres que aconteceram pós-ressurreição de Jesus, foi esse caso de Pedro, juntamente com João, estavam entrando no templo e de repente eles avistaram um homem. Esse homem, ele era coxo desde o seu nascimento, ou seja, nunca havia andado na sua vida, e de repente ele olha para Pedro e João e pede uma esmola, pede um pouco de dinheiro, e Pedro e João, olhando para ele, disseram: nós não temos nem prata nem ouro para te dar, mas o que nós temos nós vamos te dar. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E aquele homem que nunca tinha andado na vida fica em pé, e ele começa a andar, a correr e a saltar. E foi lindo quando a igreja começou a enxergar e ver aquele homem correndo e saltando dentro da igreja. E todos conheciam, porque ele sempre estava na porta do templo pedindo esmola, e todos viram que aquele homem estava correndo, ele nunca tinha andado na vida. Até na semana falei, costumo falar, imagina alguém que tem esse tipo de problema, alguém que nunca conseguiu andar, ela não tem as pernas fortes como nós, né? A perna de uma pessoa nessa situação parece até um braço, né? De alguém magrinho, bem fininho, atrofiado. Imagina alguém com esse tipo de perna, com a perna dessa forma, correndo, saltando dentro da igreja, dando glórias a Deus. Claro que isso foi um mover muito grande do Espírito Santo para as pessoas, mas ao mesmo tempo incomodou os escribas, os fariseus, os sacerdotes, e eles foram questionar Pedro e João, e Pedro faz uma linda declaração, que eu já não vou para onde eu fui na quarta-feira, mas vamos para outro lado aqui. Está em Atos capítulo 4, o versículo 8 fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que está são este diante de vós. Versículo 11: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. É nesse versículo que eu queria ficar e trabalhar com vocês hoje. Pedro, ele disse, e essa passagem está em vários lugares da Bíblia, eu vou em alguns deles para poder mostrar para vocês. Isso no Antigo Testamento, Davi já falava acerca disso. O próprio Jesus falou que esta passagem falava acerca dele. Isaías falou, outras partes do Novo Testamento, outros evangelistas também falaram no Novo Testamento, nas suas cartas, porque Jesus foi a pedra angular, rejeitada pelos construtores. Aqui o que Pedro fala nessa hora, movido e cheio do Espírito Santo, com aqueles homens é: vocês são os construtores. E foi em nome de Jesus que nós fizemos esse milagre que aconteceu, essa benfeitoria a este homem, o nome daquele a quem vocês rejeitaram. Aquele que vocês rejeitaram na construção religiosa de vocês, se tornou a pedra de esquina, a pedra angular ou pedra fundamental. Aqui é a mesma coisa, o mesmo significado para as três expressões, que em diferentes traduções você pode encontrar uma maneira ou outra de falar, mas a questão é que ele era, para nós mais conhecido, o termo mais conhecido, a pedra fundamental. O que é a pedra fundamental? É a primeira pedra que se coloca na construção, aonde se edifica aquela construção. Essa pedra é a pedra aonde nós conseguimos edificar qualquer tipo de construção, qualquer tipo de edifício.
E Jesus, a Bíblia diz, era a pedra que foi rejeitada por vocês, ele estava falando com eles, os construtores, vocês rejeitaram, deixaram essa pedra de lado, só que depois que essa pedra foi rejeitada, ela se tornou a pedra fundamental. Na tradução da Bíblia, o livro, esse mesmo versículo fala assim: pois Jesus é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, e veio a tornar-se a pedra fundamental do edifício. A pedra que foi rejeitada na construção deles era a pedra mais importante. O que isso diz respeito a nós? O que isso significa para nós? O que nós aprendemos com isso? Que todo edifício que nós vamos levantar, espiritualmente falando, para as mais diversas áreas da nossa vida, Jesus, ele é a pedra fundamental. Nós somos os construtores. Nós construímos coisas na nossa vida sentimental, na nossa família, na nossa saúde, nas nossas finanças, e tudo que nós construímos, nós temos a opção de rejeitar ou de colocar Cristo como base em tudo que nós fazemos. Se Cristo não for a base de toda construção, se Cristo não for a base de todo edifício que nós formos levantar, vai ruir. Toda a religiosidade, tudo que aqueles sacerdotes tão respeitosos em relação à lei construíram, ruiu. A Bíblia diz que o templo quebrou no meio. O véu do templo se rasgou, o templo foi destruído, porque era construção feita por mãos humanas. E toda construção feita por mãos humanas, eu não preciso nem ir na época da Bíblia, mas eu posso falar dos dias atuais, quanta coisa tem desmoronado. Ah, pastor, mas é por conta das chuvas, o excesso de chuva, e isso, aquilo outro. Boa parte sim, outra, casas ou construções que são edificadas em lugares proibidos, justamente pelo terreno não apropriado para aquele tipo de construção, outros pela superfaturação de materiais, e aí acaba colocando qualquer tipo de material, e acaba acontecendo com a ponte do Rio de Janeiro, acontecendo uns anos atrás aí, entre outras coisas que não preciso citar tantos exemplos, porque está fresco na cabeça de todo mundo. Tudo que é edificado, que não tem uma base forte, vai ruir. E trazendo isso diretamente para a nossa vida espiritual, eu faço uma pergunta e você responda para si mesmo: o que é que na tua vida hoje está ruindo? O que é que você não consegue fazer se manter em pé na tua vida? Tudo o que estiver ruindo na sua vida é porque não tem Cristo como base, como pedra fundamental. E por que não tem, se eu sou cristão? Pastor, eu oro, eu falo com Deus, eu peço para Deus me abençoar, eu peço para Deus me ajudar, eu peço para Deus estar em tudo. A questão aqui que Pedro falou, e Isaías falou, e Davi falou, e Jesus falou, entre outros aqui falaram, é que esta pedra, a fundamental, foi rejeitada. Porque na hora que nós estamos edificando, nós temos que saber o porquê, ou para que nós estamos edificando. Edificamos por um propósito maior, ou edificamos o nosso próprio ego, o nosso próprio eu? Às vezes nós estamos fazendo coisas, estamos edificando coisas, e estamos querendo levantar coisas, e estamos querendo fazer coisas, só que tudo isso que for baseado no pensamento humano, nas atitudes humanas, nas formas humanas de se pensar, planejar, arquitetar e construir, pode perdurar durante um tempo. Um casamento que não tem uma base cristã, um casamento lá de fora, lá do mundo, sobrevive. Claro, tem muitos casamentos que sobrevivem, só que chega uma hora que começa a ruir. Dá ruim, como a gente falaria hoje. Começa a causar problemas, é rachadura, que deixa lá, é normal, isso é só na tinta, né? É só estético, é só na parte exterior, é só algo que a gente vê, mas é só passar uma tinta, e às vezes vai perdurando aquele buraco, né? Ou aquela rachadura, vai aumentando, aí geralmente o que a gente faz? Bota um quadro ali, já que não dá para resolver,
A gente chamou o pessoal aqui do prédio, falaram que para resolver essa rachadura tem que derrubar essa parede e levantar outra. Não, muito caro, meu Deus do céu, de jeito nenhum. Tem dinheiro para gastar com isso agora? Vou fazer sujeira? Não, vou ter que ficar uns dias fora? Não, não dá. Põe um quadro. Passa massa, pinta, põe um quadro. A gente não vê. E é por isso que tem casamento acabando. É por isso que tem gente entrando em situações de miséria. É por isso que tem gente morrendo nos hospitais. Porque a gente passa uma massa, põe um quadro na frente e deixa. Tem coisa que se precisar derrubar de novo, derruba. Porque nós precisamos realicerçar determinadas áreas ou situações da nossa vida. Tudo que a gente constrói, tudo que a gente faz, que Cristo não é o fundamento, não é a pedra fundamental, é porque Ele foi rejeitado. E tudo que Jesus é rejeitado, rui, cai, quebra, perece, não permanece para sempre. Aí eu torno a fazer essa pergunta para você responder para si mesmo: o que na tua vida hoje tem rachadura? O que na tua vida hoje não está andando, não está indo para frente, não está em pé? O que você está sempre tendo que reformar, sempre tendo que jogar uma massa aqui, sempre tendo que consertar um negócio lá e rebocar em outro lugar? O que está sempre precisando de uma constante manutenção e por si só não fica parado em algum momento dessa edificação? A pedra angular, a pedra fundamental foi rejeitada. É o que Pedro falou. Esses milagres, essas maravilhas eram para estar acontecendo há muito tempo. Isso já era para estar acontecendo já há muito tempo, desde que Jesus morreu, na morte de Jesus, na sua ressurreição. Jesus subiu ao céu, já era para termos saído e feito esses milagres, mas não foram feitos porque Ele foi rejeitado. Só que isso era bíblico, isso já estava escrito, que Ele seria rejeitado, aquele que seria a principal pedra de um edifício, seria rejeitado. Isso para o contexto histórico na palavra de Deus e para tudo ter acontecido como aconteceu. Agora hoje, você e eu não precisamos, aliás, não podemos rejeitar. E rejeitar a Cristo não é dizer não sou cristão, não é não vou mais à igreja, não é, claro que essas também são, mas seriam radicais demais para o exemplo que eu estou dando. É você falar: eu vou fazer e eu vou fazer do meu jeito. Eu vou construir e vou construir do meu jeito. Eu vou consertar essa situação, mas eu vou consertar do meu jeito. Eu vou fazer, vou dar um jeitinho aqui, vou dar um jeitinho lá, e vai dar tudo certo. Aí Jesus vem e fala: ó, faz assim. Não, Jesus, eu vou fazer assado. Eu estou rejeitando a pedra fundamental do edifício que eu quero construir. E rejeitada, vai ruir. O que na nossa vida precisa mudar? O que na nossa vida precisa se transformar? O que aquilo tem que ficar em pé? Se é casamento, se é família, que é algo que nos dias de hoje estão tentando destruir a todo custo. Pastor, é tiroteio para tudo quanto é lado, é mundo para tudo quanto é lado, é carnalidade para tudo quanto é lado, e tudo tenta fazer a minha família ser destruída. Pastor, é tanta investida do mal para destruir a minha família, que eu não sei como sair dessa situação. Não precisa nem entrar nela. Porque nada pode atingir a tua casa ou derrubar a tua casa se ela estiver fundamentada em Cristo Jesus. Nada. Jesus deu um exemplo sobre o homem prudente e o homem imprudente. O homem prudente é o homem que ouve as palavras de Jesus e constrói a sua casa sobre a rocha. O homem imprudente é o homem que também ouve as palavras que Jesus diz, mas constrói a sua casa sobre a areia. A Bíblia diz que vem o vento, corre o rio e bate chuva, e vem aquela enchente, aquela tempestade, aquela coisa toda. A casa do prudente permanece em pé, e a casa do imprudente cai, e é grande a sua queda. Uma coisa que eu sempre falo é que as duas casas sofreram exatamente os mesmos efeitos da natureza. Se você ver lá a qualquer momento em Mateus, você vai ver que os dois versículos são idênticos quando vão falar de efeitos da natureza. Veio, correram os rios, sopraram os ventos, e veio a chuva, e combateram aquela casa. Exatamente a mesma coisa que bate na casa do prudente, bate na do imprudente. A do imprudente cai, porque ele ouviu, mas rejeitou. Não adianta eu ficar rejeitando o conselho de Deus. Não adianta eu ficar rejeitando o que Deus está falando, achando que do meu jeito vai ficar em pé. Vai.
1, 2, 3 anos, 10 anos, se você for uma pessoa super disciplinada e fizer as coisas bem feito na vida, sem preguiça, trabalhando, se esforçando, vai durar até começar a perecer. A construção feita com Deus não perece, mas permanece para sempre, diga graças a Deus. Olha só o que diz aqui, nesse texto, continuando essa mesma lição, lá em Isaías. Pode ir lá comigo, por favor. Isaías capítulo 28. Casamento, emprego, relacionamento, família, tudo isso, ou em tudo isso, Cristo tem que ser o alicerce. Olha para a tua vida agora enquanto eu prego. Analisa a tua vida agora enquanto eu prego. Veja aquilo que parece que caindo aos pedaços, parece que não está do jeito que deveria estar. E por que é que não está do jeito que deveria estar? Será que Cristo está lá como fundamento? Ou em algum momento eu rejeitei alguma palavra, ou alguma ordem, ou algum mandamento, algum ensinamento que Ele me trouxe? Não estou falando nem a Bíblia inteira no geral, eu digo o que é para todo mundo, mas aquilo que da Bíblia veio de Deus para você, para o teu coração, para a tua experiência, para a tua vida. Ou a gente rejeita e vê ruir, ou nós colocamos Cristo como fundamento e vamos colocando um andar em cima do outro, cada vez que Deus vai nos dando crescimento, que é isso que a gente vai ver já. Isaías capítulo 28, no versículo 16, eu vou ler uma outra tradução, mas você pode até me acompanhar, porque está bem parecida com a nossa aqui. Isaías 28, versículo 16, o texto diz assim: assim diz o Senhor Jeová, eis que coloco em Sião uma pedra, uma rocha já experimentada, uma preciosa pedra angular, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. Nela está escrito: quem crer em mim jamais será abalado. Diga graças a Deus. Sabe o que é mais bonito? É como se tudo que você edifica na sua vida, tudo que você for construir na sua vida, e você pede essa pedra angular, e você chama a atenção, e você compra, entre aspas, essa pedra para ser o seu fundamento, é como se nessa pedra estivesse uma plaquinha escrito: nunca será abalado. Tudo que a gente constrói colocando Cristo como fundamento não se abala. Tudo que a gente constrói pelas próprias mãos, da própria cabeça, das próprias ferramentas, da própria forma que a gente acha que vai dar certo, cedo ou tarde vai ruir. Entenda isso. Jesus disse aqui, ou Deus disse aqui através do profeta Isaías, vou repetir só essa última parte desse versículo 16, 28 de Isaías: uma pedra preciosa, Ele já colocou em Sião, na nossa vida, uma pedra preciosa angular, ou seja, fundamental, para estabelecer um alicerce verdadeiro e seguro. É seguro com Deus, não é mais seguro com Deus, é seguro com Deus. Aqui não é questão de muita segurança ou pouca segurança, é questão de segurança ou insegurança. É questão de algo que vai permanecer em pé para sempre e jamais será abalada, como diz a Bíblia, ou vai com o tempo ruir. Tem casamento que não consegue sobreviver ao tempo. Tem gente que acha que casamento tem prazo de validade. Começa a chegar um tempo, a gente está casado há muito tempo. Eu cansei de ouvir isso. Isso das próprias pessoas ao longo dos atendimentos que eu dou, ao longo do ministério, praticamente os 14 anos que eu prego. E ouvi muita gente falando: pastor, tá casando agora, casei em 2010, né? Eu não vim ainda, né? Tem aquele comecinho gostoso, lua de mel, depois vai acabar. A coisa que eu sempre ouvi é: depois que vem os filhos, e aí acaba tudo. Eu só ouvi os filhos, só vi filhos unirem, não separarem. Mas é porque de repente a pessoa viveu uma experiência negativa na vida dela e acha que isso aí é regra. Mas por que ela viveu essa experiência negativa? Porque não estava Cristo lá. Cristo não era a pedra angular. Em algum momento passou, mas quando eu me casei, por exemplo, eu não era de Jesus. Aí no meio do caminho eu me tornei de Cristo. E agora, meu irmão, agora derruba tudo e
põe Jesus como pedra angular, porque desta forma jamais será abalada. Como é que eu vou fazer, pastor? Eu vou derrubar o casamento, eu tenho que sair fora desse casamento, tenho que começar outro? Não, derruba todos os pensamentos ou o seu entendimento em tudo que você construiu e edificou a sua vida, todos os seus princípios sejam destruídos, suas tradições. Não, a gente faz assim, porque assim sempre foi com os meus pais, com os meus avós, com os bisavós, é tradição de família. Derrube suas tradições, quebre os seus princípios e coloque Cristo como fundamento, a coisa vai começar a mudar em nome de Jesus. Amém ou não? As coisas mudam quando a gente coloca Jesus como fundamento, como pedra fundamental. Algum dia ela foi rejeitada em algum momento da nossa vida. Eu acho que todo mundo, a maioria aqui, já rejeitou o evangelho alguma vez? Quem que já disse não para alguém de igreja, folhetinho, testemunho de Jeová? O que foi algum dia na sua vida antes de ser de Jesus? Todo mundo, geralzão, né? Meu pai sabe que eu fiquei 1 ano rejeitando. Ele entrava no meu quarto, falava, e eu só virava os olhos. Não quero saber disso. Até o dia que aquela semente entrou. Mas já rejeitei, em algum momento da minha vida eu rejeitei. Todo mundo aqui já rejeitou, todo mundo já bateu a porta na cara de um crente, todo mundo já pegou o papelzinho na rua, tá bom, amém, jogou no primeiro lado de lixo, quando não, no chão. Todo mundo já fez isso. Só que depois que nós conhecemos a Cristo, depois que nós começamos a andar com Ele, depois que nós começamos a ver o que Cristo faz em nossas vidas e o que Ele fez, o que Ele produziu, meu irmão, tudo mudou. Só que tem coisa na nossa vida que tem que ser desconstruída sim, para Ele ser o alicerce que nunca foi. Isso eu estou falando de qualquer parte, qualquer área. O que o Espírito Santo estiver falando, meu irmão, dentro do seu coração, Ele está falando mais do que eu aqui. Então, se Cristo for o seu fundamento, vai vir. Quando você falar, não, eu quero agora construir com Deus. Não mais sozinho, não mais com os meus princípios, não com as minhas ideias, não com as tradições da família ou qualquer outra coisa. Agora Cristo vai ser a pedra fundamental. Você pega aquela bola de ferro grandona e sai quebrando, sai destruindo, desconstruindo tudo e vai colocar Cristo ali. Quando você vê e você colocar aquela pedra dentro daquele buraco, que é assim que se coloca, que se constrói qualquer tipo de edifício, é como se viesse. Lembre-se disso que eu estou falando hoje e não esqueça-se nunca mais. É como se nessa pedra tivesse uma plaquinha que Deus mesmo gravou ali, escrito: jamais será abalada. Aí você começa a construir, você coloca a tua família ali, você coloca teu casamento, você coloca suas amizades, você coloca teu ministério, você coloca tudo que Deus vai colocando e vai te dando, você vai colocando ali em cima, e você vai lembrando, tudo que eu coloco em cima jamais será abalado. E eu coloco meu casamento ali que não estava, jamais será abalado. Eu pego os meus filhos e a relação que eu tenho com os meus filhos e coloco ali, jamais será abalado. Eu pego meu ministério que está ali, de repente decadente, eu coloco ali, jamais será abalado. Tudo que eu edificar e não rejeitar Cristo em qualquer área da minha vida, jamais será abalado, disse o profeta Isaías, pelo Espírito Santo de Deus. Olha um outro exemplo que eu vou te dar. Capítulo 20 do Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 20. Aqui o Evangelho, volta lá para o Novo Testamento. Se eu rejeitar, o que acontece? Nós somos os construtores, não se esqueça disso. Pedro disse: vocês são os construtores, e vocês rejeitaram, na construção de vocês, a pedra que se tornou a pedra angular, a pedra de esquina, pedra angular, fundamental, enfim. A tradução fala de uma forma, mas é a mesma coisa que significa. O alicerce foi rejeitado por vocês. Sabe aquele que vocês mataram? Sabe aqueles a quem vocês crucificaram? Então ele se tornou a pedra principal. Sabe por quê? Porque Jesus não é qualquer pedra. Dentro desse edifício, Jesus não é um qualquer um. Dentro da sua família, dentro do seu casamento, dentro da sua relação com seus filhos, dentro dos seus relacionamentos da vida, dentro do seu trabalho, ele não pode ser qualquer pedra. Ele não é qualquer pedra. Uma pedra que é rejeitável. Sabe aquela, a gente está montando alguma coisa e falta, né? Parece que tem alguma coisa que não está certa ali, alguma coisa que falta. Então ele foi rejeitado. E Jesus, infelizmente, continua sendo rejeitado até hoje. Que ele não seja rejeitado por nós. Repito, não é você dizer, não quero mais saber de Deus, vou desviar, vou pular carnaval. Não é isso.
hoje nas suas edificações, ele não está ali como fundamento, que lá fora já tem muita gente fazendo isso, já tem muita gente fazendo. Estava contando para a Bianca enquanto a gente vinha para cá, que eu li uma matéria ontem, não sei se alguém leu, acredito que sim, até numa fonte famosa, bem conhecida na internet, que também está na televisão. Eu fiquei escandalizado quando eu li. Poucas coisas me escandalizam hoje, mas isso me escandalizou. Que diz que a Ambev, já viram isso? Colocou alguma coisa, algum produto químico nas nuvens, para que chovesse antes do carnaval e não atrapalhasse as chuvas no carnaval. E não precisasse, não sei se vocês perceberam que, né, deu essa uma estiada, vamos dizer assim, né, que costuma chover no carnaval, e é uma festa para mim quando chove. Eu fico feliz da vida. Nessa hora eu ligo para ver os carros alegóricos passando e bem debaixo de chuva, a alegria que dá. Tem que acabar isso mesmo. Mas, né? Não, eles colocaram, depois dá uma olhadinha na internet, colocaram alguma coisa nas nuvens e tudo mais, para retardar, né, o efeito delas, ou a vinda delas aqui para São Paulo, e depois ou antes disso chover, mas nos dias do carnaval. Não, eu pensei em Jesus. Primeiro, eu não sabia que existia essa tecnologia. Segundo, se existe, por que não usa para outra coisa? Já que tem tantos lugares que precisam, e outros que não tanto, né? Ou já até houve um certo exagero. Por que não faz da maneira certa? Não, mas é claro, o diabo vai usar o negócio para poder fazer do seu próprio benefício. Eu falei, gente, mexer com o clima, mexer com a climatização, que coisa de doido. Aí eu até falei com ela, já imaginou, pega uma hora, faz um negócio desse, dá errado, começa a chover demais num local, como aconteceu nas últimas semanas, não digo que por conta disso, né, mas começa aí, como vocês viram, enchente, tudo quanto é lugar, e começa a cair casa, e começa aquele negócio, todo de quem que é a culpa? De Deus. Deus mandou a chuva na hora errada, muita chuva, muita água. Se Deus fosse bom, não mandava essa chuvarada toda naquele lugar, onde as pessoas, coitadinhas, estão perdendo suas casas. É sempre Deus. Se eles fizeram isso e foi divulgado, o que eles não divulgam então para nós? Tem coisa séria aí fora acontecendo. Eu não posso rejeitar, meu irmão, porque vai tentar destruir. O diabo está fazendo de tudo. Jesus até mexendo nas nuvens, está mexendo. Está fazendo de tudo para acabar, para destruir, para desfazer. Só que a gente falou que quando a gente constrói com Cristo sendo a pedra fundamental, o que vem escrito na pedra? Jamais será. Não interessa, meu irmão, que mexam no sol amanhã. Não vai mexer com a tua família em nome de Jesus. É o que Cristo nos promete. Olha o que diz Lucas capítulo 20, o próprio Jesus falando no versículo 17. Eu já vou orar com vocês. Lucas capítulo 20, versículo 17. Ele contou uma parábola sobre os lavradores maus, né, que deixaram por conta dos servos ali tomando conta da lavoura. Aí veio um servo matar o servo, veio outro bater no servo, veio outro. Quando veio o filho do dono aí, que eles realmente quiseram, agrediram, mataram ele. Jesus fazendo uma alusão a si mesmo, quando Jesus veio, e eles fizeram o que fizeram, tanto agrediram quanto mataram Jesus. Aí ele fala no versículo 17. Mas ele, olhando para eles, Jesus olhando para eles que estavam pregando, disse: Que é isto, pois, que está escrito? A pedra que os edificadores reprovaram, essa foi feita a cabeça de esquina. Qualquer que cair sobre aquela pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair será feito pó. Eu meditei muito nesse versículo para compreender. Qualquer pessoa que rejeita essa pedra e diz, qualquer pessoa que tropeça nessa pedra, ou em quem essa pedra fundamental, angular, cair, tem uma tradução que diz, será esmagado. E aqui no fim fala, vai ser feito pó. Por quê? Porque Deus vai sair destruindo todo mundo? Não. A pedra, quando ela é rejeitada, ela esmaga o nosso ego. Ela transforma o nosso eu em pó. É quando a palavra é confrontada conosco, é quando nós somos confrontados pela palavra, é quando a gente olha o que a gente construiu, começa a ver ruir, e aí é como se Deus, essa pedra começasse a nos esmagar, e a dizer, eu não estou lá, está vendo o fundamento? Foi teu orgulho que fundamentou esse edifício, foi a tua própria vontade que fez isso, foi o teu próprio ego, foi o teu próprio eu que edificou. Eu não estou lá, está vendo que ele está caindo? Está vendo que a rachadura só abre 2, 3, 4 dedos, 5 dedos, um palmo? Está vendo porque só está abrindo? Está vendo que só está ruindo?
A palavra esmaga o ser humano, não no sentido de matá-lo ou destruí-lo, mas é aqui dentro que isso acontece. É quando o coração do homem, o orgulho do homem vira pó. É quando o nosso eu, quando o nosso ego é esmagado por Deus, quando ele é rejeitado. Ou já não aconteceu isso com vocês? Quando você olha e fala assim, devia ter orado antes. Quem já disse isso alguma vez na vida aqui? Não estou só perguntando, não, estou levantando a mão também, porque sou parte da estatística. Devia ter orado antes. Por que eu não falei com Deus antes? Por que eu não fui lá na igreja? Por que eu não orei? Por que eu não busquei a palavra? Aquele dia que eu estava ali num som tremendo, estava começando ali o show da fé, eu olhei, aí começou, hoje chamou o Fernandes, aí eu olhei, falei, não quer saber, eu vou dormir. Aquele dia eu podia ter ouvido a palavra, ter me ajoelhado ali, feito uma oração e saído diferente, ter colocado Cristo. É a hora que nosso coração é esmagado, os nossos sonhos, os nossos planos viram pó. Não é o que vocês estavam cantando aqui? Abro mão dos meus sonhos para viver os de quem? Os de Deus. Quando a gente rejeita o que Cristo falou, eu vou ser rejeitado, eu sei disso. Eu vou ser colocado de lado, eu sei disso. Eu vou ser posto de escanteio, eu sei disso. Por eles. Agora que vocês não rejeitem. Porque quem tropeçar nessa pedra, a pedra cair na cabeça de quem cair, vai virar pó, vai ser esmagado. É a hora que o nosso eu é dilacerado. É a hora que a gente olha e fala, Deus, o Senhor tinha direção. Na verdade, o Senhor já tinha me avisado. O Senhor tinha me falado sobre isso. Mas eu falei, não, eu vou. Não, que eu entre até na vontade permissiva de Deus. Mas eu vou, vai dar certo, vai funcionar, vai ser isso, vai ser aquilo outro. Meu irmão, para de ser orgulhoso. O que está edificado e onde Cristo não está fundamentado, destrói. Desconstrua tudo. Derrube tudo e coloque Cristo como fundamento, que vem com aquela plaquinha, jamais será abalado. O que é de Deus não rui jamais, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. E para terminarmos lá em Efésios, novamente os discípulos falando sobre isso, Efésios capítulo 2, e assim a gente termina. Se eu não usar em algum momento, essa pedra vai me esmagar, essa pedra vai me transformar em pó. Lembrando, estou falando de destruição, estou falando que Deus vai te condenar, ou Deus vai causar um mal na sua vida. Transformar em pó, esmagar, significa quebrar o nosso eu, e nos mostrar que era melhor ter feito da maneira certa, do jeito certo. Mas e se eu usar? E se eu falar, Jesus, o Senhor é a pedra que eu não vou rejeitar, é a pedra fundamental dessa minha edificação, e eu quero colocar o Senhor como principal na minha vida e nas coisas que eu estou edificando. O que é que acontece, irmãos? Efésios capítulo 2, ainda sobre o mesmo tema. Você vê que quantas vezes a Bíblia fala isso, que eu não estou pegando todas as passagens não. Salmo 118, deixa eu ver que eu até anotei. Não precisa abrir não, Salmo 118, 22, exatamente isso, a pedra que foi rejeitada pelos construtores tornou-se a pedra angular. Davi falou sobre isso, Isaías falou, Jesus falou, Pedro falou naquela, aqui Paulo vai falar aos Efésios, capítulo 2 de Efésios, versículo 19. Ele está falando sobre a nossa nova vida com Deus, a nossa nova vida com Cristo, e olha só o que ele diz no versículo 19. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado acontece o quê? Cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Nós fomos edificados nesta pedra. Nós somos colocados nesta pedra e somos que tipo de edifício? Morada do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia diz em outro momento também? Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós somos edificados neste fundamento, que Jesus é a pedra fundamental, o que os discípulos e os profetas falaram, o que Deus e o Espírito Santo falou através deles, para que nós nos tornássemos em cima, sobre essa pedra fundamental, a morada do Espírito de Deus. Então ele diz que tudo que é edificado ali, que acontece? Cresce amor dentro desse casamento.
Cresce bons diálogos dentro dessa família e nessa relação com os filhos. Cresce a família e não se divide. Não é um aqui que divide para lá, o outro sai antes da hora, o outro no caso vai embora, o outro fez isso, o outro fez aquilo outro, aí sobra só uma mulher que não se dão, aí também vão embora, e vai tudo ruindo, e vai tudo dividindo, vai tudo separando, a família cresce. Claro que se casa, vai morar em outros lugares, isso é normal, isso é completamente natural, mas mesmo assim cresce, vai se espalhando, mas crescendo. A união cresce, a harmonia cresce, no trabalho você cresce. Na saúde, cada vez que você vai, estou com uma dor aqui, estou com um probleminha ali, tudo mais, aí vem, e você ora e busca e vai se tratar, e aí vai crescendo, sua saúde vai melhorando, até que você vai crescendo e vai ficando restabelecido, sua saúde se restabelece, tudo na sua vida começa a andar para frente em nome de Jesus. Tudo que é edificado nesse lugar cresce, tudo que não é, rui. Você é o construtor, a escolha é sua. Nas suas construções, o que é que você vai colocar como pedra fundamental? Seus princípios, suas ideias, seu orgulho, ou a pedra que vem escrito, jamais será abalado? Cristo é a pedra que foi rejeitada pelos construtores, mas se tornou a pedra fundamental. Você é o construtor da tua vida. Coloque Cristo como pedra fundamental, onde vem escrito que jamais será abalado o que for edificado sobre ela, e tenha uma vida de crescente, abençoada pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar em pé para fazer a oração agora?